Fala galera do Labirinto! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que vai explodir a sua mente. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no universo das super-heroínas, aquelas personagens que não só inspiram pela coragem e resistência, mas que também possuem um poder de destruição que faria qualquer vilão tremer na base. Elas são verdadeiros símbolos de força, e ao longo das décadas, conquistaram um espaço gigantesco, provando que não estão para brincadeira e que, quando o assunto é poder bruto, elas rivalizam e muitas vezes superam qualquer marmanjo de capa por aí. Preparem-se, porque a jornada vai ser épica. Neste vídeo, nós preparamos um top 10 que vai fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre força nos quadrinhos e nas telas. Vamos conhecer as super-heroínas mais fortes de todos os tempos, aquelas que podem, literalmente, mover montanhas, apagar realidades ou canalizar o poder de estrelas inteiras. É sério, o nível aqui é cósmico. Então, se você é fã de personagens femininas poderosas ou simplesmente adora ver o circo pegar fogo com poderes absurdos, este vídeo é para você. Acredite, algumas delas vão te surpreender. Então, já sabe, né? Aquele ritual sagrado, já vai esmagando o botão do like com força total. Se inscreve no canal, se ainda não faz parte da nossa família, e ativa o sininho para não perder nenhuma aventura pelo labirinto. Porque hoje, meus amigos e minhas amigas, nós vamos explorar o lado mais destrutivo, mais imbatível e, por que não dizer, mais inspirador das heroínas que vocês tanto amam. Ou talvez, aquelas que vocês estão prestes a descobrir e que vão se tornar suas novas favoritas. Segura na cadeira, porque vai ser intenso. Abrindo nosso top com um poder que é literalmente de outro mundo, temos Carol Danvers em sua forma Binary. Originalmente, a Capitã Marvel que conhecemos, mas quando ela acessa esse nível de poder, a coisa fica séria, mas muito séria mesmo. Imaginem só, ela se transforma em uma entidade de pura energia, capaz de canalizar o poder de uma estrela inteira. Não é metáfora, galera. É o poder bruto de um sol correndo por suas veias. Ela pode voar na velocidade da luz, disparar rajadas de energia nuclear que desintegram qualquer coisa e enfrentar de igual para igual entidades cósmicas como o Devorador de Mundos, Galactus, ou até mesmo seres que transcendem o nosso próprio multiverso. É um nível de poder que beira o divino. Sua transformação em Binary não foi apenas um upgrade. Foi um evento que a catapultou para o panteão das forças mais destrutivas, já vistas nas páginas dos quadrinhos da Marvel. Pensem bem, ela não está apenas superando limites físicos aqui. Ela está redefinindo completamente o conceito do que significa ser poderosa. Carol, nessa forma cósmica, representa o ápice da força feminina no universo Marvel, uma verdadeira explosão estelar viva. Uma força da natureza incandescente, que faz qualquer um, herói ou vilão, se curvar diante do seu brilho avassalador e do seu poder inimaginável. Falar que ela é forte é pouco, ela é uma força cósmica personificada. E em segundo lugar, diretamente do planeta Krypton, temos Kara Zor-El, a Supergirl. Prima do Superman, ela compartilha com ele praticamente todos os poderes que o tornam um ícone. Força física que desafia a compreensão, capacidade de voar em velocidades supersônicas, a temida visão de calor, um sopro congelante capaz de parar exércitos e uma resistência que a torna quase invulnerável a qualquer tipo de dano. Ela é, em essência, uma potência kryptoniana completa, com todo o pacote de habilidades que a gente já conhece e admira. Mas aqui é que a coisa fica interessante e polêmica, meus amigos. Em diversas histórias e interpretações dos quadrinhos, Kara já foi considerada, pasmem, ainda mais poderosa que o próprio Superman. Como assim, Labirinto? Calma que eu explico. Uma das teorias é que, por ter chegado à Terra mais tarde que Clark, seu corpo absorveu a radiação do nosso Sol amarelo por menos tempo. Mas, paradoxalmente,
Seu potencial genético kryptoniano para essa absorção e conversão de energia seria ainda maior. Ela já demonstrou ser capaz de feitos incríveis, como destruir meteoros gigantescos com um soco, mover planetas de sua órbita e enfrentar ameaças cósmicas de escala inimaginável, sem nem mesmo suar a camisa. Supergirl é uma verdadeira força da natureza, vestida em seu icônico traje azul e vermelho, carregando o coração de uma guerreira indomável e a força de uma verdadeira deusa alienígena. Chegando em terceiro lugar, temos Jennifer Walters, a espetacular She-Hulk. E antes que alguém diga, ah, é só a versão feminina do Hulk, calma lá, porque a história é bem mais complexa e interessante. A grande e crucial diferença da She-Hulk é que na maioria das suas transformações, ela mantém sua inteligência, sua personalidade e todo o seu brilhantismo como advogada. E acreditem, isso a torna exponencialmente mais perigosa e eficaz. Imaginem ter acesso a uma força física que rivaliza, e em algumas histórias até supera, a do próprio Bruce Banner, mas com a capacidade de usar essa força com estratégia, precisão e raciocínio tático. É a combinação perfeita de músculos e mente. Ela é capaz de esmagar tanques de guerra como se fossem latinhas de refrigerante, derrubar arranha-céus com um único golpe e enfrentar de peito aberto entidades superpoderosas, saindo muitas vezes vitoriosa. O contraste entre sua brutalidade física e sua lógica afiada de advogada cria uma personagem única e fascinante. Além disso, Jennifer geralmente possui um controle muito maior sobre seus poderes e sua raiva do que seu primo, utilizando sua força de forma muito mais equilibrada e estratégica. Nos quadrinhos, ela já bateu de frente com os Vingadores inteiros, e não só sobreviveu, como deu um trabalho danado para eles. E isso, meus amigos, já diz muita coisa sobre o quão poderosa ela realmente é. Em quarto lugar, uma personagem que, tanto nos quadrinhos quanto no cinema, demonstrou ter um dos poderes mais assustadores e devastadores já concebidos, Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate. E qual é o poder dela, vocês perguntam? Nada menos do que a capacidade de manipular a própria realidade. É isso mesmo que vocês ouviram, ela pode, literalmente, reescrever as leis da física como se fossem um rascunho, alterar o fluxo do tempo, criar universos inteiros do nada, ou apagar existências com um simples estalar de dedos, ou melhor, com um simples pensamento. O potencial aqui é simplesmente ilimitado, e as consequências de seus atos podem abalar o multiverso. Para vocês terem uma pequena noção do nível absurdo em que a Wanda opera, basta lembrar do famoso evento Dinastia M nos quadrinhos. Nesse arco, com apenas 3 palavras, chega de mutantes, ela simplesmente eliminou os poderes de quase toda a população mutante do planeta. Pensem no impacto disso. A força de Wanda não reside apenas na capacidade de destruição em massa, mas também em seu poder de criação, de moldar o mundo, a existência, de acordo com seus desejos mais profundos. E isso, meus caros, talvez seja o poder mais perigoso e absoluto de todos. A capacidade de fazer com que qualquer coisa, qualquer realidade, seja exatamente como ela quiser. É de arrepiar só de pensar. Na quinta posição, temos uma heroína que muitos podem subestimar, mas que carrega um poder sombrio e colossal dentro de si, Ravena, dos Jovens Titãs. E a origem desse poder já dá uma pista do seu nível. Ela é filha de Trigon, um demônio interdimensional, de poder incomensurável, uma entidade maligna que já ameaçou incontáveis realidades. Isso significa que, dentro da Ravena, habita uma escuridão ancestral, uma força primordial capaz de consumir mundos inteiros, de apagar a luz da existência. Seus poderes místicos são vastíssimos e incluem telepatia poderosa, a capacidade de se teletransportar através de dimensões,
manipulação da alma alheia e a criação de construtos de energia negra sólida, que podem rivalizar com o poder de verdadeiros deuses. Ravenna vive em uma constante e dolorosa luta interna para manter esse seu lado demoníaco, essa herança de Trigon, sob controle. É uma batalha diária contra a própria natureza. Mas, quando ela perde esse equilíbrio delicado, ou quando decide conscientemente liberar todo o seu potencial aterrador, ela se torna uma força praticamente imparável, uma entidade de destruição pura. O mais impressionante e complexo em Ravenna é que, apesar de carregar todo esse poder avassalador e essa escuridão interior, ela é uma personagem extremamente sensível, empática e emocional, o que cria um contraste fascinante e poderoso entre sua aparente vulnerabilidade e sua capacidade de aniquilação total. Uma personagem profunda e incrivelmente forte. E em sexto lugar, um ícone, uma lenda, a princesa Diana de Themyscira, a incomparável Mulher Maravilha. E quando a gente fala dela, não estamos falando de uma humana com superpoderes não, meus amigos. Diana é, literalmente, uma semideusa, filha de Hipólita, a rainha das Amazonas, e, em muitas versões, do próprio Zeus, o rei dos deuses do Olimpo. Criada na ilha paradisíaca e mística de Themyscira, lar das guerreiras amazonas, ela foi treinada desde a infância para ser a maior campeã de seu povo, combinando uma habilidade de combate que beira a perfeição com poderes de origem divina. É a guerreira definitiva. Sua lista de atributos é impressionante. Força sobre-humana, que a coloca no mesmo patamar dos seres mais fortes do universo DC. Velocidade e agilidade, que a permitem desviar de balas com facilidade. Uma resistência absurda a danos físicos e mágicos. E uma perícia em artes marciais e no uso de armas que rivaliza com qualquer herói ou vilão já criado. Ela já enfrentou deuses vingativos do Olimpo, monstros mitológicos aterrorizantes e supervilões com planos de dominação mundial, e na maioria esmagadora das vezes, saiu vitoriosa. Sua armadura divina, o laço da verdade que obriga qualquer um a dizer a verdade, e seus braceletes indestrutíveis que desviam qualquer projétil, são apenas a cereja do bolo. O que realmente define Diana é sua bravura inabalável, sua compaixão e sua convicção de lutar pela justiça. Ela não recua, ela não hesita. E quando a Mulher Maravilha entra em campo, o inimigo sabe que vai enfrentar uma verdadeira deusa da guerra. Chegando na sétima posição, temos uma mutante cujo poder já é extraordinário por si só, mas que, ao se conectar com uma força cósmica ancestral, atinge um patamar de poder que desafia a própria compreensão. Jean Grey e a Força Fênix. Mesmo sem a Fênix, Jean Grey já é classificada como uma mutante de nível ômega, uma das telepatas e telecinéticas mais poderosas do universo Marvel, capaz de ler mentes a vastas distâncias e mover objetos gigantescos com a força do pensamento. Mas quando ela se torna o avatar da Força Fênix, uma entidade cósmica primordial, que representa os próprios ciclos de vida, morte e renascimento no universo aí, meus amigos, o poder dela se torna virtualmente ilimitado. Estamos falando de habilidades que transcendem a simples telecinese ou telepatia. Com a Fênix, Jean ganha a capacidade de manipular a matéria e a energia, em nível molecular, controlar o espaço-tempo, voar através do vácuo interestelar e, pasmem, até mesmo ressuscitar os mortos, incluindo a si mesma. A Fênix transforma Jean em uma deusa viva, uma força da natureza cósmica. Em seus momentos de descontrole, como a saga da Fênix Negra, ela foi capaz de consumir uma estrela inteira, aniquilando um sistema solar com bilhões de vidas. Sua força não é medida em toneladas que ela pode levantar, mas em galáxias que ela pode potencialmente criar ou destruir. Controlar tamanha energia
É um fardo imenso, mas quando Jean Grey abraça o poder da Fênix, ela não só se torna uma das heroínas mais fortes que existem, como também uma das mais temidas e perigosas de todo o cosmos. Em oitavo lugar, temos ela, a poderosa Capitã Marvel, Carol Danvers. Sim, já falamos dela como Binary, mas aqui vamos focar em seu papel mais constante e conhecido como uma das heroínas mais formidáveis da Terra e do cosmos. Após ser exposta a uma explosão de tecnologia alienígena Kree, Carol Danvers ganhou um conjunto de poderes que a colocam na linha de frente de qualquer batalha. Estamos falando de força sobre-humana de altíssimo nível, resistência extrema que a permite aguentar os golpes mais pesados, a capacidade de voar em velocidades incríveis, tanto na atmosfera quanto no espaço, e, crucialmente, a habilidade de absorver e manipular vastas quantidades de energia, projetando-as como rajadas fotônicas devastadoras. Ela já provou seu valor inúmeras vezes, destruindo frotas inteiras de naves alienígenas sozinha, resistindo ao vácuo mortal do espaço sem qualquer dificuldade e enfrentando vilões que deram um trabalho imenso para equipes inteiras como os Vingadores. A Capitã Marvel representa uma combinação quase perfeita entre força bruta avassaladora e um poder cósmico versátil. Em muitas de suas histórias nos quadrinhos, ela alcança níveis de poder que a permitem rivalizar com seres celestiais e ameaças intergalácticas. E claro, não podemos esquecer que ela também tem o potencial de acessar sua forma binária, multiplicando sua força, a ponto de se tornar uma das entidades mais poderosas do universo Marvel. A Capitã Marvel é uma verdadeira força da natureza, com punhos que explodem como supernovas e uma determinação de aço. Em nono lugar, uma rainha, uma deusa, uma líder nata e uma das mutantes mais visualmente espetaculares e poderosas que existem, Ororo Munroe, a Tempestade. Descendente de uma linhagem de feiticeiras africanas, Ororo nasceu com a habilidade mutante de controlar os elementos da natureza em uma escala global. E quando digo controlar, é controlar mesmo. Ela pode invocar tempestades furiosas do nada, lançar raios com a precisão de um sniper, criar nevascas paralisantes em desertos escaldantes, gerar tornados e furacões capazes de devastar cidades inteiras, e até mesmo manipular as correntes de ar para voar. Seu domínio sobre o clima é tão absoluto que ela já foi adorada como uma deusa por tribos africanas antes mesmo de se juntar aos X-Men. Mas a força de Tempestade vai muito além de seus poderes elementais. Ororo é uma líder nata, tendo comandado os X-Men em diversas ocasiões, guiando a equipe através de crises terríveis com sua sabedoria, coragem e senso de justiça. Mesmo sem seus poderes, ela é uma combatente habilidosa e uma estrategista implacável, capaz de pensar sob pressão e encontrar soluções onde ninguém mais vê. O domínio climático que ela possui não é apenas visualmente impressionante, é também incrivelmente letal e taticamente versátil. Imagine alguém que pode, com um simples pensamento, congelar o campo de batalha, cegar os inimigos com névoa densa, ou invocar um furacão devastador no meio de um confronto. Tempestade é o tipo de heroína que pode mudar o rumo de qualquer guerra, sozinha. E fechando nosso top 10, em 10º lugar, uma heroína cujo poder não reside em músculos superdesenvolvidos ou na capacidade de levantar prédios com as mãos, mas sim na arte arcana e misteriosa da magia, a estonteante Zatanna Zatara. Filha do lendário mágico Giovanni Zatara, ela herdou um talento nato para a feitiçaria, sendo capaz de conjurar feitiços poderosíssimos ao pronunciar comandos verbais ao contrário. Uma peculiaridade que é sua marca registrada. E não se enganem, a magia de Zatanna está longe de ser apenas truques de salão. Estamos falando de um poder capaz de alterar fundamentalmente a realidade. Ela pode criar ilusões perfeitas, parar o tempo, transmutar objetos e seres,
curar ferimentos mortais e até mesmo apagar memórias de forma seletiva. Zatanna já enfrentou ameaças cósmicas e demônios de outras dimensões, provando que sua magia é páreo para os perigos mais aterrorizantes do universo DC. Mesmo entre os pesos pesados da Liga da Justiça, como Superman e Mulher Maravilha, ela é tratada com extremo respeito, e por vezes, até com uma ponta de temor, pois todos reconhecem o quão vasto e imprevisível seu poder pode ser. O que a torna tão incrivelmente perigosa e eficaz é o fato de que ela pode, com as palavras certas, alterar praticamente qualquer coisa, até mesmo as leis fundamentais da física. Nunca subestime o poder de alguém que pode simplesmente desejar que um inimigo desapareça da existência, e ele, de fato, desaparece. Se o critério for a capacidade de causar um impacto imediato e decisivo, alterando as regras do jogo, Zatanna merece, e muito, cada centímetro deste top 10. E aí, galera do Labirinto, chegamos ao fim do nosso top 10 das super-heroínas mais poderosas de todos os tempos. Que jornada, hein? Vimos poderes que vão desde a manipulação da realidade até a força de estrelas inteiras. Mas agora, a pergunta que não quer calar: vocês curtiram essa lista? Concordam com a ordem que a gente montou aqui? Ou acham que faltou alguma personagem que merecia estar nesse panteão de poder feminino? Talvez vocês tenham uma favorita que ficou de fora, ou uma ordem completamente diferente na cabeça. Quero muito saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários qual personagem vocês colocariam no topo dessa lista. E, o mais importante, o porquê. Justifiquem suas escolhas. Tragam seus argumentos, vamos criar um debate saudável e divertido aqui na comunidade do Labirinto. Afinal, esse espaço é nosso. E se vocês são como eu, e adoram esses rankings cheios de personagens incríveis e poderes absurdos, já podem ir se preparando, porque a diversão não para por aqui. No nosso próximo vídeo, a gente vai inverter a moeda e explorar o lado sombrio da força. Isso mesmo. Preparem-se para o top 10 das vilãs mais perigosas e implacáveis dos quadrinhos. E eu já vou adiantando para vocês. Tem algumas figuras nessa próxima lista que fazem até mesmo um titã louco como o Thanos pensar 2 vezes antes de cruzar o caminho delas. Vai ser sinistro. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Corre lá, clica no botão de inscrição, ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder absolutamente nada do que rola aqui no Labirinto. Muito obrigado por terem assistido até aqui, pela companhia e pelo apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!